Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Neuropedia Podcast, um projeto da equipe ProNeuro de Neurologia de Ribeirão Preto, com o objetivo de te deixar em dia sobre os mais diversos temas da neurologia de forma mais prática, até porque seu dia tem só 24 horas, então você aproveita para ouvir a gente enquanto está parado no trânsito ou enquanto está na academia fazendo sua neuroproteção. Eu sou Joyce Yamamoto. Eu sou Frederico Alessio Alves. E hoje o tema do nosso podcast não é um tema da neurologia, mas tem tudo a ver com neurologia e eu tô muito honrada de falar sobre isso. Hoje em dia, ainda existe um pouquinho de desigualdade de gênero, de certa forma enraizada em todas as áreas relacionadas ao trabalho, né? Muitas vezes, eu percebo que para uma mulher ocupar a mesma posição de um homem, ela tem que ser, às vezes, 2, 3 vezes mais competente. E não necessariamente recebe o mesmo bônus salarial que esse homem está recebendo. Então, assim, eu acho muito importante a gente dar esse destaque para qual é o papel da mulher na neurologia e dar destaque para mulheres que estão fazendo bastante pela ciência dentro da neurologia, especialmente aqui no Brasil. Então, para isso, a gente chamou uma convidada super especial que eu vou fazer questão, Fred, de você introduzi-la por ser amigo pessoal dela. Não tem a menor dúvida, para mim é um enorme prazer ter essa chance de poder, né, ter aqui com a gente a professora doutora Sheila Cristina Urix Martins, né? A professora Sheila é uma professora, né, da Faculdade de Medicina da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, coordenadora do programa de AVC do Hospital das Clínicas de Porto Alegre, a chefe do Serviço de Neurologia e Neurocirurgia do Hospital Moinhos de Vento, presidente da Rede Brasil AVC e ex-presidente da Organização Mundial de AVC. E eu tenho o prazer de dizer que é uma grande amiga, uma inspiração na minha carreira, junto com outras pessoas, mas ela principalmente tem um cargo assim muito importante ao longo da minha escolha profissional e decisões pessoais. Então é um enorme prazer tê-la aqui com a gente, viu, Sheila? Obrigado por ter aceito essa nossa proposta e de estar nessa conversa que vai ser muito, muito boa. Excelente estar aqui com vocês, me sinto muito honrada, muito obrigada mesmo pelo convite. Eu sou sua fã de carteirinha. Eu, quando vejo uma mulher como a senhora, numa posição que a senhora tá e atingiu, é muito inspirador pra gente, né? E eu me lembro, como eu comentei com a senhora, né? Eu me lembro da sua plenária no Congresso Brasileiro no Ceará, no qual a senhora passou a trajetória da neurologia no Brasil, e no final pôs um final emocionante. Eu fiquei emocionada mesmo, eu chorei com a sua apresentação e realmente estou muito honrada de poder bater esse papo contigo. Ô Joyce, você sabe como é que eu fiquei mais amigo da Sheila? Em que situação que foi? Você se lembra, Sheila? Muito. Aqui a gente exalta, mas a gente também bota os podres na roda, é isso? Eu era um fellow de neurologia vascular, tava acontecendo o Respect Jesus na época, e eu fui pela primeira vez, uma viagem internacional, super chique, e a gente chegou lá nos Estados Unidos, num determinado dia, naquela hora de confraternização, não achava nenhum táxi pra ir embora, né, Sheila? A gente tava o quê? Umas 10 pessoas, Sheila? Umas 12 pessoas. Umas 12. Ela assim, Fred, o que a gente vai fazer? Imagina, doutora Sheila, professor, não tinha essa intimidade, né? E daí eu falei assim, pode deixar que eu vou dar um jeito. Conseguimos um indiano, convencemos ele a pegar uma van, botamos 12 pessoas dentro da van, sentado no chão da van. Eu falei, cara, se isso aqui não der errado, nada mais dá errado não, viu? Não, aquilo foi incrível. Eu lembro até hoje. Eu também dou risada. Essa história me prova que doutora Sheila também é sangue, gente como a gente. Exatamente. Ela tem sangue correndo nas veias. E isso me traz a primeira pergunta para a senhora, doutora. Eu queria saber como que foi a sua trajetória, o que te inspirou a fazer neurologia vascular, quais foram os seus principais desafios na sua carreira, assim, né? Para realmente trazer esse lado um pouco mais humano, para as pessoas entenderem que, diante da sua grandiosidade, a senhora também é uma mulher de carne e osso. Imagina. Bom, eu acho que assim, eu me apaixonei pela neurologia já logo no começo da faculdade, né? Apesar de ter gostado de tudo que eu passei, eu gostei da neurologia na anatomia já, então foi uma escolha fácil para mim. No final, adorava fazer diagnósticos e fazer o raciocínio neurológico, encontrar a área da lesão, e tinha alguma frustração, apesar de ter escolhido e saber que era aquilo que eu queria,
da gente tratar muito pouco as pessoas, né? Então, a gente fazia diagnósticos maravilhosos. Na urgência, a gente conseguia resolver as meningites e tudo, mas as outras coisas da neurologia eram muito devagar. Eu odiava AVC, porque era o que a gente não fazia nada era esse paciente. E na residência mesmo, foi publicado o estudo NINDS. Então, eu estava na residência quando saiu evidência de que AVC tem tratamento. E já como residente, eu comecei a incomodar os professores, né? Eu disse, olha, agora existe um tratamento, vamos falar sobre isso. Eu, como residente, fiz um seminário para explicar, e aí o que eu ouvi, isso é muito perigoso, não, isso aí não é assim. Bom, acabei a minha residência desse jeito, fui trabalhar muito em 6 hospitais diferentes, né? Então, toda a região metropolitana de Porto Alegre me conhecia, mas principalmente em emergência, como neurologista já. Gostava muito de atender a emergência, e aí veio isso foi 98, 99, e aí veio a aprovação do trombolítico no Brasil em 2001, e a partir daí, então, junto com o Maurício Friedrich, que liderou a implementação do atendimento do AVC em Porto Alegre, foi implementado no primeiro serviço privado, e desde o primeiro momento eu disse, gente, agora tem tratamento, e é impagável a gente enxergar o paciente chegar hemiplégico e melhorar durante o tratamento, né? Então, isso me apaixonou e eu disse, é isso que eu quero fazer. Então, fui incansável, plantão dia e noite, sobreaviso, né? Eram 2 pessoas de sobreaviso para todos os pacientes, então foi muito difícil. As pessoas acham, precisa de 7 neurologistas, gente. Não é assim. Todos nós, quando começamos com dificuldade. Era uma pessoa, 2 pessoas, atendendo todos os pacientes para que desse certo. Quando chegou em 2005, eu não me conformava que o sistema público não tinha tratamento, e aí eu voltei para o meu hospital de origem, para o hospital de clínicas, e disse assim, a gente tem que começar a fazer tratamento no SUS, apesar de não existir pagamento, e os professores, não, isso é muito perigoso e tal. Bom, convenci e consegui implementar no SUS. Então, a decisão dessa carreira na área de neurovascular começou assim, né? E foi dando certo. Pequenininho, começou ali num hospital, foi para o outro público, aí foi para o SAMU, aí foi para a Secretaria de Saúde, assim que começou. Até que a gente teve a oportunidade de mostrar num evento com o Ministério da Saúde o que o Brasil inteiro vinha fazendo, porque isso não foi só eu. Foram várias iniciativas em diferentes partes do país, e eu fui convidada, por causa da organização em Porto Alegre, de apresentar nesse evento em Natal, o que falar sobre AVC. Eu podia falar o que eu quisesse. Eu disse, nossa, isso é a primeira coisa. A gente não pode perder nenhuma oportunidade. Eu sabia que o Ministério da Saúde ia estar lá. Eu disse, não vou dar uma aulinha de AVC. Eu vou dizer para eles o que a gente acha tem que fazer para mudar esse país. Eu vou mostrar que é possível, o que a gente já está fazendo, e eu vou oferecer a nossa ajuda, apesar de não ter perguntado para os outros se eles se ofereceriam, a nossa ajuda para mudar isso. Foi assim que tudo começou. Interessante. Caramba, que legal. Eu não sabia muito disso, eu não sabia. Olha que legal. Não, e destacando, Fred, que ela começou como a grande maioria dos residentes começam, né? Vários, tipo um polvo, né? Coloca um tentáculo em cada lugar e vai trabalhando em vários lugares ao mesmo tempo, e depois vai selecionando para realmente ver qual é a área de mais afinidade, né? E ela destacou um ponto que é muito importante, né? As oportunidades, elas não necessariamente elas se repetem. Então, se você perceber que tem uma oportunidade aí na sua frente, vai de cara, apresenta realmente o que você quer para ver se você consegue alguma coisa. A senhora teve alguns desafios aí na sua trajetória? Muitos, né? Então, nesse evento onde tudo começou, foi realmente incrível. Quando eu finalizei essa palestra sobre AVC, que eu tinha 1 hora para falar, eu coloquei um mapa do Brasil mostrando todos os hospitais que já existiam, que já faziam tratamento, inclusive no SUS, e que a gente, como sociedade brasileira, se oferecia e tinha um sonho de implementar isso no restante do país. E quando eu acabei essa palestra, levantou uma pessoa no meio que disse assim, eu sou o novo coordenador de urgência e emergência do Ministério da Saúde, e junto com a doutora Sheila, que ele não conhecia, ele estava conhecendo naquele momento,
nós vamos implantar um programa de AVC no Brasil. Então, isso foi incrível, né? E realmente aconteceu, ele me convidou para ir como consultora do Ministério, me perguntou quanto tempo eu precisava para apresentar uma proposta, e essa é outra coisa importante, eu disse 1 semana, porque... Então, assim, não vou dizer que eu preciso de 1 ano, eu preciso de 1 semana, e aí, claro, chamei os amigos, né, da família neurovascular, gente, tem que apresentar uma proposta 1 semana, vamos pegar os melhores modelos e apresentar para o Ministério. E funcionou. Então, a gente já teve um primeiro desafio pela rapidez com que a gente trabalhou. Eu fui para o Ministério da Saúde em fevereiro de 2008, em junho o programa estava sendo lançado, já com visitas iniciadas no país, né? Então, foi ultra rápido, porque a gente já sabia o que tinha que fazer. Só tinha que pensar uma forma de implementar, e a forma que eu decidi, eles me deixaram decidir, me deram muita liberdade, foi: eu quero visitar todo o país, eu quero sentar na frente do gestor estadual e o gestor da capital, do SAMU, dos hospitais, e junto com eles, depois de convencer que precisa fazer, eu decidi que hospitais vão ser parte desse plano nacional, e visitava os hospitais junto com eles para ver se realmente tinha condição, e eu mesma fazia o plano para o estado, que seria capital e metropolitanas, e eu visitava 5 estados por semana. Segunda, um estado, terça, outro estado, quarta, outro estado. Então, isso foi incrível. E aí, já de cara, a gente teve anticorpos de um grupo dentro do Ministério da Saúde que vinha há 2 anos pensando o que fazer para implementar unidade AVC, sem implementar terapia de reperfusão. E aí, quando eles chegaram para me perguntar em que fase eu estava, porque já realmente isso acontece, né? Falta de comunicação, então não se falavam lá dentro. E eu disse: não, eu acho ótimo, se já tem um plano, vamos juntos, né? Não, mas nós estamos pensando ainda, né? E ele disse assim: que fase está o teu projeto? Eu disse: o meu projeto está em fase de implementação. Nunca o meu projeto está em fase de elocubração. Então, esse foi o primeiro gargalo, ter esse entrave lá dentro. Depois de 1 ano, com um enorme crescimento do programa do Brasil e com uma adesão imensa de todos os estados, secretários de saúde implementando o programa por conta própria, sem nenhum recurso do Ministério da Saúde, apenas a chancela, o Ministério ligava dizendo: a doutora Sheila está indo aí para implementar um programa de AVC, vai conversar com vocês. Depois de 1 ano, trocou o coordenador que começou o programa. E aí o programa foi interrompido no Ministério da Saúde, né? Foi, assim, um balde de água fria, por um projeto que estava crescendo e que, infelizmente, a gente ainda depende de pessoas, né? Então, tem que criar um programa de verdade de Estado que não dependa de quem está ali, para que ele tenha continuidade. E a gente estava tentando, a gente já estava trabalhando na portaria para o recurso vir do Ministério da Saúde. E aí o projeto foi interrompido. Então, esse foi um enorme desafio, um sonho que, né, parecia que tinha acabado. Eu chorei mais ou menos 24 horas sem parar. E no dia seguinte eu me levantei e eu disse: como assim? Então, um dia depois, estava na Folha de São Paulo, na capa, em 2 páginas: Ministério da Saúde interrompe o programa que ia dar o único tratamento para a principal causa de morte no Brasil. Então, foi muito pesado. O Ministério Público entrou na jogada, assim, foi bem complicado. Mas esse foi um primeiro grande desafio. E aí eu mandei um e-mail para todos os secretários que estavam envolvidos no programa, dizendo que nós, pela Rede Brasil AVC, e felizmente a gente tinha fundado uma sociedade, uma associação, para nos manter formalmente unidos para um projeto que era de implementar um programa no país, apoiando o Ministério da Saúde, como um braço executivo da sociedade brasileira, né? Mas formalmente feitos por sugestão do professor Vladimir Rachinsky. Ele disse: vocês têm que estar formalmente unidos de uma forma legal, porque governos vêm e vão. E a gente não pode mudar o que a gente está fazendo por causa de política. E foi a melhor sugestão, porque aí eu mandei um e-mail em nome da Rede Brasil AVC, dizendo que a gente, como Rede Brasil AVC, continuava o projeto pelos estados e pelos municípios, e aí não parou. Então, acho que esse foi o maior desafio que eu tive em todo esse período.
Interessantíssimo. E vamos pensar que tudo isso foi sendo uma mulher, né, com uma liderança muito grande. E esse papel ao longo, até chegar nesse momento, e vamos até já passar, né, até você chegar na presidência, né, da Organização Mundial de AVC, como foi você sendo mulher, Sheila, passar por tudo isso? Era nítido, não era nítido? Porque a gente conhece como você é, a sua sagacidade, a sua habilidade de lidar com esses desafios, né? E, por exemplo, montar em uma semana algo assim. Mas como foi essa questão do gênero para você? Como é que isso surgiu para você? Eu, pessoalmente, nunca penso em diferença entre homem e mulher. Eu acho que nós somos todos iguais, assim, e eu, pessoalmente, não tive, pelo menos não percebi dificuldades. Talvez elas existissem, mas eu simplesmente desconsiderava, né? Em alguns momentos eu percebi, não, no Brasil nunca percebi, mas quando eu comecei a ir externamente, começar, como eu fui, o Vladimir Rachinsky sugeriu que eu fosse um membro honorário do board de diretores da World Stroke Organization por causa do programa que eu vinha fazendo no Brasil. Os primeiros 4 anos que eu era só membro honorário, eu não abria minha boca, eu ficava escutando, morrendo de vergonha, pensei, o que eu estou fazendo aqui com as pessoas mais importantes no mundo, e eu estou sentada aqui, ouvindo, aprendendo, né? Então foi muito difícil. No momento que eu comecei a sugerir algumas coisas, e aí foi quando eu fui eleita de verdade para o board de diretor, que depois desses primeiros 4 anos eles me sugeriram, então, como candidata. Aí eu comecei a perceber que eles alguns, né, me consideravam como subdesenvolvida, tipo assim, que ideia é essa, né? É, então, tinha muito de machismo lá, né? Se a gente fosse olhar uma mesa diretora, eram só homens, só homens. E a gente, assim, isso tem que ser mudado, e isso tem que ser mudado por competência. Eu não quero entrar em algum lugar porque eu sou mulher. Eu quero entrar porque eu sou competente. Então, isso foi aos pouquinhos. Eu me lembro que a gente teve a oportunidade de passar por vários presidentes na WSO. Eu entrei quando era o primeiro presidente, que era o Geoffrey Dunham, e depois Bonoveren, que é maravilhoso também, e eu estava sempre sugerindo, eu disse, gente, a gente precisa criar um grupo de pessoas pela World Stroke Organization que apoie no mundo a implementação. As pessoas não sabem como fazer. A gente tem expertise para doar nossa expertise para os lugares, ajudar a conseguir verba, ajudar a conseguir recurso, estratégias inovadoras e criativas que nós implementamos nos nossos países, a gente pode ajudar. E aí, eu me lembro, Bo Novrin, que é uma das pessoas que eu amo, ele dizia assim, ai, não, a WCO não tem perna, a gente não tem perna para isso. E eu fiquei com aquilo assim, um dia eu vou fazer, né? E eu fiz como presidente. Então foi isso, assim, a gente sentiu um pouco, depois quase chegando na presidência, eu senti mais um pouco isso também, tipo, não, isso aí tu deixa que eles fazem, por exemplo, American Heart, isso aí tu deixa que outra pessoa coordena. Como assim? Mas isso é a minha plataforma de presidência, isso eu vou fazer. E a gente tem competência e tem pessoas que podem auxiliar. Então, eu senti um pouco, mas eu sempre dei a volta por cima e disse, eu vou fazer tudo aquilo que eu me propus. Ah, muito importante para as pessoas que assistem a gente, né, que se inspiram na senhora e que tem um pouquinho dessa sensação que eu acho que está um pouco enraizada. Eu, pelo menos, assim, a gente estava conversando mais cedo. Doutor, eu fui num congresso recentemente, assim, nesse ano, no qual algumas sessões, né, alguns blocos tinham apenas homens ou na mesa e palestrando. Então, assim, o congresso o evento era organizado só por homens. Eu acho que, não que tenha que ter uma vaga de cota para mulher, né, mas eu acho que já está um pouco ultrapassada essa fase de que tem que ter só homens ali no cenário de certa forma, liderança. Porque quando você está palestrando, você, de certa forma, você está num patamar um pouquinho ali de mais destaque, né? Não, com certeza, isso não é aceitável e eu acho que está mudando muito, sabe? A gente, como mulher, mostrando a competência, tem sido cada vez mais reconhecido. Para ter uma ideia, então,
isso de só homens no comitê executivo da WSO, que aconteceu por muito tempo, e só países desenvolvidos. Então, toda a liderança era só os países de alto grau de desenvolvimento, que veio mudando. Hoje, o board executivo, metade são homens, metade mulheres eleitos. Então, não é cota, né? Realmente é competência. Então, acho que a gente tem conseguido mostrar isso, sim. Perfeito. Que legal, Sheila. E me conta uma coisa, pensando já então na WSO, né? Como presidente, quais que foram os seus grandes desafios e conquistas ao longo dessa jornada com essa plataforma? O que você viu? Como é que foi essa trajetória? Foi incrível. Na verdade, foi assim, nem sonho, né? A gente imagina que vai ter oportunidade de estar liderando uma organização mundial e de ter oportunidade de fazer, de conversar com ministros da saúde e de mudar a realidade de locais pobres que não tinham nada, de ter oportunidade de poder, pela organização que é e pela confiabilidade que ao longo desses anos eu construí, de conseguir ajuda, tipo, conseguir doação de trombolítico em larga escala para os países da África, de conseguir verba para apoiar eles, organização dos serviços, capacitação. Realmente é uma experiência incrível, né? A gente realmente é ouvido. Então, na minha plataforma, que foi levar o acesso aos tratamentos, e não só tratamento agudo, porque já há alguns anos, que apesar de eu ser apaixonada pela urgência e continuo, eu me dei conta que a gente chegava sempre tarde demais. Então eu comecei a trabalhar na prevenção, com um enorme programa de identificação e tratamento de hipertensão, diabetes, comecei a trabalhar muito com isso e levar isso para esses países, e agora, nessa fase mais recente, com reabilitação, que é um enorme gargalo, e eu acho que a gente tem que, de verdade, construir toda a linha de cuidado do paciente, que é isso que faz a maior diferença. Então, a gente ter essa oportunidade de construir isso num nível mundial, trabalhando com a Organização Mundial de Saúde e com os governos, é incrível e realmente funciona. Eles nos escutam, eles implementam, e a gente tem um enorme trabalho aí de implementação e de crescimento nos últimos anos. Joyce, mas ela participou de assembleias da própria ONU e OMS. Ela chegou em Genebra, né? Eu me lembro dela postar isso e eu nunca te perguntei, né, Sheila? Como foi a sensação de você estar numa assembleia representando uma organização e falando para membros delegados do mundo inteiro, na ONU e na OMS? Conta, porque assim, me arrepia de falar e imagino só como é que eu ouvi. Como que foi isso? Não, eu acredito que muitas pessoas não têm a noção da magnitude disso, né? Não tem. Então, acho importante a senhora falar isso pra gente. Não, é muito incrível, né? Então, primeiro foi em Genebra, na Assembleia da Organização Mundial de Saúde, então com a oportunidade, porque eu estava acostumada já, porque eu venho com esse trabalho há muito tempo na América Latina, a ter ministros, 6, 7, 8 ministros da América Latina aqui, discutindo com eles planos. Mas aí isso foi muito maior, né? Aí a gente tinha ministros do mundo inteiro, então foi incrível. A gente começando em Genebra, mas assim, com um papel menor, participando das discussões, mas o ano passado, na Assembleia da ONU, a gente teve um evento específico sobre o AVC, onde tinham ministros de 12 países e eu moderava toda a sessão. Eu moderava toda a discussão com os ministros a respeito de implementação, de suporte que a gente podia dar, dificuldades, países ricos concordando em apoiar os países pobres, porque a gente tinha Gana e tinha a Arábia Saudita no mesmo fórum. É assim, é incrível e realmente é uma oportunidade única a gente trabalhar dessa forma, é um grande orgulho. Nossa, eu fiquei arrepiada e é importante ela divulgar isso para que as pessoas saibam que pessoas do Brasil podem atingir esses locais de destaque e que o que você constrói de conhecimento realmente, que você lê em livro, que você lê nos trials, que realmente modificam a vida do paciente, você pode implementar de fato, e que essas organizações, elas não são puramente políticas, né, como muitas, acho que algumas são, né, eventualmente, mas que não são meramente cargos, que você pode realmente modificar a condição de saúde de alguns lugares, né, Então acho isso inspirador. Isso é verdade, porque
ter uma posição de ficar dando ordens não era comigo. E isso foi uma coisa engraçada, porque alguns dos colegas do comitê executivo diziam assim, Sheila, tu não pode fazer isso. A tua posição é de liderança, tu tem que mandar. E as pessoas vão fazer, eu disse, mas eu gosto de ir lá no hospital, enxergar o que está acontecendo no hospital pobre. Por que eu vou mandar outra pessoa? Claro que não vou fazer sozinha, a gente criou um enorme grupo, uma Implementation Task Force, com gente do mundo inteiro, inclusive aqui do Brasil, para fazer esse trabalho. Mas eu gosto de enxergar a realidade, o chão de fábrica, eu faço de ponta a ponta, né? Então eu disse, bom, mas essa não sou eu, de dar ordens e mandar os outros fazerem, não sou eu. Então foi um grande orgulho a gente ter também essa oportunidade de fazer, enxergar de ponta a ponta toda a cadeia de oportunidade. E tu falasse uma coisa importante, pesquisa para botar no papel não serve para mim. Eu faço pesquisa para transformar isso em assistência, em política pública, em inovação, em realidade para os nossos países. Doutora, e eu fico pensando assim, a senhora está falando de um cenário global, né? Um cenário extremamente importante, mas eu quero voltar aqui para o Brasil, né? Porque muitas vezes nós brasileiros, assim, subdesenvolvidos, igual a senhora falou, subdesenvolvidos, ficamos com aquela sensação de vira-lata, como se o que nós fazemos não fosse um pouquinho pior do que se faz em países de primeiro mundo. O que a senhora viu lá, comparando com o que a gente faz aqui? Por exemplo, o que a gente tem feito, né? Que tem impacto de modelo no cenário internacional. Porque provavelmente a senhora levou muito do exemplo que a senhora faz com a rede AVC, né? Com um grupo de neurologistas de apoio que a senhora conseguiu reunir. O que tem sido feito no Brasil que serve de modelo lá fora, né? Sim, não, o Brasil é o modelo e eu sempre, apesar de muitas vezes escutar essa que é o Brasil como se fosse pejorativo, eu sempre tive muito orgulho e, na verdade, eu sempre mostrei claro que a gente tem o Brasil profundo, como o Norberto Cabral dizia, né, o lado feio, que a gente tem que mostrar também, mas eu sempre gosto de ver o copo meio cheio e mostrar o quanto a gente evoluiu e que o que a gente faz aqui pode sim ser implementado e ser modelo para outros lugares do mundo. Então, o que a gente construiu com o nosso trabalho aqui, dos neurologistas vasculares brasileiros, implementando serviços, criando formas melhores de atender esse paciente, implementando telemedicina, criando uma política para o país, com reembolso de tratamento, com recurso para as equipes, agora com o programa da atenção primária, o Resilient, que foi o estudo de trombectomia mecânica, que aprovou trombectomia mecânica no SUS no Brasil, e não só no Brasil. Isso levou a trombectomia mecânica para outros países de médio desenvolvimento que não tinham antes de ver o nosso resultado, assim, com efeito imediato, né? Então a gente construiu uma coisa e aí eu criei o Global Stroke Alliance para levar isso para outros países, primeiro aqui da América Latina e agora o Global Stroke Alliance está rodando no mundo. Esse ano foi no Vietnã, ano passado foi em Istambul para os países do Oriente Médio, ano retrasado foi na Índia. Então, de verdade, a gente levou o nosso modelo para o mundo, né? E eu tenho muito orgulho de dizer que a gente construiu aqui um programa que, claro que precisa melhorar, a gente tem que cobrir os vazios assistenciais, a gente tem que melhorar a prevenção, mas sim, nós estamos melhores do que muitos países desenvolvidos no mundo. Isso é um grande orgulho para nós. Aqui, assim, a senhora falou da organização dessa rede de AVC, né, o quanto está bem estruturada e ter essa conexão com vários colegas, né, em diferentes regiões é importante. Espero que isso sirva, inclusive, para as outras subespecialidades, porque me parece que a neurovascular é extremamente organizada, por isso que consegue implementar muitas medidas que conseguem modificar o cenário dos serviços do Brasil. Então, que isso sirva de inspiração para as outras subespecialidades que não têm uma rede tão organizada assim. E eu acho que a gente gosta da pegada, né, Sheila, da emergência médica, né? É um pouco diferente. Na hora que você tem essa questão de gostar do imprevisto, de lidar com essas situações que são situações que estão fora do nosso controle, você sai de uma zona de conforto e se acaba pegando um perfil de pessoas que de fato gostam desse desconforto, né? Então acho que isso é muito comum entre os neurovasculares, né? Sheila, quando a gente reorganiza a rede da linha de cuidado, o estado de São Paulo, estado do Rio Grande do Sul, são todos... né, estados que você vai vendo, e os outros, né, a gente pega Alagoas, Maranhão, estados que estão despontando em situações que são
extremamente adversas e diferentes das nossas, e redes muito bem organizadas e com exemplos que são exemplos nacionais, né? Então isso é muito claro. E eu queria mostrar, porque eu ouvi ela comentando que ela gosta da linha de frente e tudo, e só para as pessoas saberem que isso é realmente verdade, eu me lembro em congresso, há um tempo atrás, quando de fato eu não conhecia tão bem a Sheila, de estar dando alguma aula e ela precisava sair da aula quando acontecia alguma coisa, porque ela tinha que passar visita. E ela passava visita à distância, fazendo por vídeo. E ela, de fato, lá com os residentes, dando aula em congresso, fazendo isso. Então, realmente um tipo de atitude que você lida com muitas adversidades, né? Então, equilibrar tudo isso não é um jogo tranquilo, né, Sheila? Exato, não é fácil. Eu gosto disso, gosto muito, eu acho que é um perfil nosso mesmo, e muitas vezes também as pessoas já me perguntaram por que tu não vira só gestora? E eu disse, como assim? Eu gosto de ver paciente, eu gosto dos meus residentes, eu gosto dos meus estudantes, então eu quero continuar fazendo isso. Não? Adoro gestão, acho que eu faço bem, mas eu não quero largar a clínica, porque é isso que nos gera a dúvida do que precisa melhorar, nos faz enxergar o que tá bom e o que não tá bom, e até assim, e nesse pacote todo eu incluí a pesquisa, que não era a minha prioridade, mas eu enxerguei na pesquisa um jeito de mudar a realidade, e no jeito de fazer uma diferença enorme no nosso país, levando exemplo para o mundo. Sheila, e para a gente conseguir encerrar agora, tem duas coisas que eu queria te perguntar. A primeira delas é quais os erros ou situações que você passou ao longo da sua carreira, ao longo da sua vida, né, que você evitaria, como uma dica para as pessoas, né, que é algo importante que te marcou, que seria importante repassar. E a outra é como que você espera ser enxergada, né, no futuro, com as pessoas que olham para você, o que você quer que elas levem como uma marca da Sheila? O que você veria? Bom, eu faria tudo de novo, na verdade. Assim, eu acho que foi maravilhoso tudo que eu consegui construir ao longo desses anos, mas talvez eu tivesse um pouco mais cuidado, porque justamente com a minha pressa, e agora eu tô mais moderada, um pouquinho mais moderada, eu atropelei muitas pessoas no meio do caminho, né? Então, a gente fazer isso com gestor de saúde pode ser complicado. Então, talvez tenha que ser mais conversado, e a proatividade, que é muito importante na nossa área, e não teria feito tudo isso se eu não fosse ultra proativa, mas tem que ser muito bem combinado, tem que estar bem avisado todos os níveis de gestão que está sendo feito isso. Às vezes isso tranca a gente um pouco, porque a velocidade que eu gostaria de ter não é a velocidade que eles têm, né? Eu estou vendo isso agora aqui no Rio Grande do Sul, Fred deve estar vendo aí no estado de São Paulo. A gente, por mim, eu já tinha botado centro de AVC em todo esse estado aqui, mas às vezes, como a gente está trabalhando junto, e é importante trabalhar junto com o gestor, porque a gente consegue muito mais definitivo o resultado, né? Tem que ter um pouco mais de paciência. Então eu vou ainda assim, só olha, eu estou fazendo, tá? Mas vou sempre avisando, olha, a gente está esperando isso, mas por enquanto então eu vou fazendo aquilo. Isso sim, eu acho que eu faria um pouquinho diferente, trabalhando, tentando não fazer por minha conta e pedir desculpa depois, né? Ter um pouco mais de diálogo bem aberto e sempre reportar tudo que está sendo feito, para a gente depois não ter problema de ter atropelado ninguém no meio do caminho, né? Então, acho que isso que eu faria de diferente. Desafios são enormes, mas assim, eu acho que a gente consegue superar, e eu acho que eu consegui mostrar isso. E como que eu gostaria de ser lembrada? Eu acho que como pessoa que dedicou a vida por isso, sabe? A pessoa que enxergou um propósito na vida, enxergou que eu tenho um dom, e eu sei que eu tenho um dom de lidar com as pessoas, de convencer as pessoas a realmente fazer o que é importante. E eu acho que é assim que eu gostaria de ser lembrada, como uma pessoa que transformou o cuidado do AVC no nosso país. E assim, não tem a menor dúvida. Eu fiquei desse jeito quando eu vi a aula dela. Pois é. Agora a gente dá uma respirada aqui, todo mundo, a gente dá uma pausa, vamos fazer um corte no episódio. Mas, Sheila, eu acho que não tem como ser diferente. Acho que essa meia hora que a gente conversou aqui
é inspirador. A gente sai com energia, parece que uma injeção de ânimo, não sei, Joyce, se você sente a mesma coisa. Eu acho que a gente sai desse episódio com a inspiração, assim, aquela injeção de ânimo, igual você falou, que é possível você fazer medidas para modificar a vida da pessoa. Porque no final, tudo que a senhora fez no final foi para atingir aquele ser humano que estava sofrendo com AVC ali, né? Por mais que a senhora não conhecesse aquele paciente, seu João, que está recebendo um tratamento na janela, tudo foi feito para isso. Então, se a senhora atropelou alguém, foi o melhor que a senhora conseguia fazer naquele momento. Porque a gente sempre faz o nosso melhor naquele momento. Olhando retrospectivamente, poderíamos fazer diferente. Mas tudo que a senhora fez foi para beneficiar aquele senhor João e aquela dona Maria que precisaria de uma terapia de janela ali para melhorar os déficits e não ficar incapaz. Então, a mensagem desse episódio para mim é que um ser humano consegue, sim, com base na ciência, com boa vontade, modificar a estrutura para fornecer o melhor para os pacientes. Eu acho que esse é o papel do médico e muitas pessoas estão esquecendo esse propósito hoje em dia, pensando só em dinheiro e fama e afins. Então, acho que muito inspirador. Eu tenho certeza que esse episódio será ouvido como uma injeção de ânimo, Fred, igual você comentou. Não tenha dúvida. E acho que mostrar para as pessoas como elas são capazes, né, Sheila? Acho que você só mostrou isso, né? O como uma pessoa, ela de fato, com toda uma rede junto, com grandes amigos, né? E que com toda uma sociedade, mas como uma pessoa é capaz, né? Exato, era isso que eu ia colocar. Na verdade, assim, eu tive grandes amigos nessa jornada que nem perguntavam o que eu preciso, eles só diziam aonde que eu tenho que chegar, né? Então, realmente a nossa família da neurovascular, ela é especial e está sempre pronta a ajudar a fazer o que for para que as coisas aconteçam. Então eu contei com grandes amigos nessa jornada aí, que realmente foram fundamentais também para a gente conseguir chegar onde a gente está hoje e também levar isso para o mundo. E a gente está aí com vários nomes do nosso grupo aqui e fora, então fazendo história. Doutora, mas só agrega grandes amigos, grandes pessoas, quem é um bom líder. Um bom chefe, não agrega, né? Às vezes até massacra. Só realmente leva consigo quem consegue ter um poder muito bom de liderança. Essa conversa foi muito inspiradora para mim. Eu tenho certeza que vai ser para muitas pessoas. E eu me senti muito honrada de poder conversar com a senhora aqui hoje e ouvir, assim, ao vivo para mim aqui, tudo que a senhora está falando. Muito obrigada. Muito obrigado, viu, Sheila? Muito obrigado por tudo. Obrigada. E, obviamente, doutora, a senhora vai voltar aqui nesse podcast. Se a senhora tá achando que veio aqui só pra gente bater papo sobre sua carreira, não. A gente fique, assim, o Fred já vai, a hora que a gente acabar, a gente vai abrir seu calendário pra ver a próxima data pra gente falar sobre as novidades na área do AVC, tá bom? Isso foi só o começo. Esse foi só o começo. Muito obrigado, viu, Sheila, de coração. Obrigada, pessoal. Beijo pra todos. Para você também. E a você que ficou com a gente até agora, fique ligado, assim, que eu quero que você ative o sininho de notificação para receber os nossos episódios em tempo real. Quero que você dê like, criatura, para que os episódios circulem, cheguem às pessoas que estão interessadas na área que a gente está divulgando. E, obviamente, ficar atento aos próximos episódios que vão sair. Obviamente, a doutora Sheila vai voltar aqui para falar sobre alguns conteúdos relacionados à neurovascular. Até mais.